Em nossas vidas, as medidas estão em qualquer lugar. Na saúde, na tecnologia, no transporte, na energia e no meio ambiente. Ela nos ajuda a tomar decisões. Por exemplo, a que horas preciso sair para chegar no horário da reunião? A que horas preciso sair de casa para chegar na aula no horário correto? Então, de certa forma, nós estamos fazendo algumas medidas, mesmo que mentalmente. Ocorre que para as medidas terem algum significado, elas devem ter uma unidade comum, elas devem ter um padrão. Esse é o papel do Sistema Internacional de Unidades. Atualmente são 7 as grandezas físicas padrões e são 7 as unidades de medidas. A unidade de medida de massa é o quilograma. A unidade de medida de comprimento é o metro. A unidade de medida de tempo é o segundo. A unidade de medida de corrente elétrica é o ampere. A unidade de medida de temperatura é o Kelvin. Do número de partículas é o mol. E da luminosidade é a candela. Então, essas são as unidades de medida ou as unidades padrões no Sistema Internacional de Unidades. Tudo começou com a necessidade do homem de comercializar produtos sem prejuízos, mas as unidades não tinham padrão. Em 1975, durante a Revolução Francesa, os intelectuais e cientistas pensaram em um sistema de medidas universal. O sistema métrico, que já em 1875 foi adotado por 17 nações, incluindo o Brasil. Nascia então a metrologia, que no início trabalhava com 3 unidades, o quilograma, o segundo e o metro. A ciência avançou e novas unidades foram necessárias, o ampere, a candela, o Kelvin e o mol. A metrologia é muito relevante no mundo moderno devido à redução das escalas pequenas, onde as incertezas de medida precisam ser minimizadas, o que leva à construção de novos instrumentos de medidas mais sensíveis. Hoje vivemos no mundo da nanotecnologia e nos próximos anos essa escala deve diminuir. Então, nesse slide, eu resumo o que nós acabamos de ver sobre o Sistema Internacional de Medidas. Então, nós sabemos agora que existem 7 unidades padrão e das quais muitas outras serão obtidas, como veremos a seguir. Então, nessa tabela, eu estou listando o que havia naquele disco do slide anterior. Então, veja que eu tenho a grandeza física, a unidade e seu símbolo correspondente. Usualmente, as 3 primeiras grandezas físicas são chamadas de grandezas físicas fundamentais, porque foram as primeiras a serem trabalhadas e de quais muitas outras são derivadas. E as outras 4 medidas são as grandezas físicas denominadas básicas. Isso segundo o Inmetro, que é o órgão ou agência que normatiza o Sistema Brasileiro de Pesos e Medidas. Então, na metrologia, ela prevê estudos e pesquisas de tal forma a tornar os padrões cada vez mais precisos e essencialmente baseados em um conjunto mínimo de constantes universais e que sejam facilmente reprodutíveis em qualquer lugar, por qualquer país e por qualquer... Segundo o Inmetro, vários estudos indicam que o custo com adequação aos padrões pode chegar a 10% do custo de produção. Daí a relevância de se ter medidas precisas para qualquer uma dessas grandezas e de suas grandezas derivadas. Então, medidas mais precisas facilitam os avanços científicos e tecnológicos, o que, por sua vez, permite medições mais precisas. Essas melhorias na precisão devem ser sustentadas por padrões de medição estáveis e definições acordadas de unidades de medida. Eu gostaria de falar um pouco sobre o ampere, que é a unidade de medida da corrente elétrica. O ampere foi derivado do volt e do ohm. Enquanto isso funcionava na prática, conceitualmente era uma situação embaraçosa, pois a realização do ampere, uma das unidades básicas do sistema internacional, dependia das realizações convencionais do volt e do ohm, ou seja, de outras unidades de medida. No futuro, pode ser que consigamos chegar a um dispositivo preciso de transferência de um único elétron, que ainda não existe no nível de precisão exigido, para obter uma unidade do ampere, isto é, uma unidade do ampere baseado numa grandeza que é a unidade de carga fundamental. Outra grandeza física, a temperatura termodinâmica, é medida em Kelvin.
mas que está sujeita às dificuldades de estabelecer baixas temperaturas para a calibração dos instrumentos de medida. A candela mede a intensidade luminosa. Uma candela é aproximadamente a quantidade de luz gerada por uma única vela. A luz emitida por uma lâmpada de 100 watts é de cerca de 120 candelas. A próxima vez que você for comprar uma lâmpada, dê uma olhadela na parte de trás onde existem as especificações técnicas. Você verá que existem informações sobre as candelas e um comparativo entre uma lâmpada incandescente, uma lâmpada eletrônica e uma lâmpada de LED. A candela serve para normatizar a escolha dessas três lâmpadas. Uma lâmpada de 100 watts incandescente não tem a mesma candela que uma lâmpada de 100 watts de LED. Observe que o mol é simplesmente um número, assim como uma dúzia significa 12 de qualquer coisa e uma dezena significa 10 de qualquer coisa, um mol significa 6,022 vezes 10 elevado a 23 de qualquer coisa. Entendeu isso? Então volte o slide, volte o vídeo para ouvir o que eu acabei de falar.